Atos capítulo 3. Na verdade, esse livro devia chamar-se Atos do Espírito Santo de Deus. Porque do começo ao fim, quem faz toda a diferença, quem inaugura a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Por isso nós estamos aqui. O Espírito Santo veio sobre os judeus, na narração de Lucas, veio sobre os meio-judeus, os samaritanos, e veio também sobre os não-judeus, a partir de Cornélio. Então quero ler um dos inúmeros milagres descritos nesse livro. Então, Atos 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto e pôs em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Quero ministrar sobre o seu coração hoje, nada novo, mas o Espírito Santo quer revitalizar muitas coisas nessa manhã, na sua vida. E eu creio que nessa perspectiva, você pode receber algo novo. Geração que doa o poder de Deus. O tema do Reação 2013 é pura doação. Eu quero que você entenda a ação do Espírito Santo de Deus de uma forma um pouco mais ampla. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele ministra em nós de formas ilimitadas, e é tão bom sentir, experimentar a ação de Deus por meio do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, no livro Paternidade eu digo que é impossível arrancar do peito esse sentimento de orfandade, porque muitos nessa manhã, infelizmente, se sentem órfãos, mas têm pais vivos. Só é possível tirar essa escravidão da orfandade, por exemplo, se o Espírito Santo testificar no seu espírito que você é filho de Deus, e pode chamá-lo de pai, papai, paizinho. Então, dessa forma, eu quero ampliar um pouco mais o conceito do que é ter o poder de Deus e como expandir esse poder para que possamos marcar a nossa geração. Tem um filme em cartaz que fala sobre um dos presidentes dos Estados Unidos, Lincoln, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos. Eu recomendo você, tem tantas implicações ali para a nossa liderança. E ele liderou o país de forma bem sucedida durante sua maior crise, a Guerra Civil Americana, mais de 600 mil mortos, e também abolindo a escravidão. Uma história fantástica. Até hoje, quando escrevemos, quando damos palestras, quando lemos algum livro interessante, principalmente sobre liderança,
nós vamos ver uma frase que alguém pinça e destaca desse grande presidente. E no filme tem uma cena muito interessante. Ele vai para o lugar onde as mensagens são passadas por telégrafo. Ele vai onde estão aqueles agentes que fazem esse serviço. E ele estava ali para mandar uma notícia muito importante que teria implicações em relação ao futuro da guerra, que já tinha dizimado mais de 600 mil pessoas. E o presidente Lincoln, ele tinha uma característica apropriada demais, até parecido com Jesus. No meio da crise, no meio do desespero, ele sempre contava uma história. Tem hora que irrita até no filme. Todo mundo querendo ver o finalmente da coisa, ele conta uma história com um fundo que tem a ver com o que eles estão vivendo. E aí, ele indaga aquele agente. Ele pergunta para o agente: moço, você acredita que os homens são separados para que vivam em determinadas épocas específicas? E aí, começa um diálogo, e o agente diz assim: eu não sei em relação a mim, mas eu sei que o Senhor foi feito para viver e estar nessa época. Porque ele era excepcional, porque ele conduziu os Estados Unidos a dias inesquecíveis. Eu creio, nessa manhã, que você foi separado para essa época, nem antes e nem depois. Eu creio nessa manhã que nós estamos, por meio do Reação, também escrevendo a história do cristianismo neste século. E você poderia estar em muitos outros lugares. Você está aqui porque Deus está dizendo para você: meu filho, eu vou te usar para marcar esta geração, e isso é definitivo. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou aqui com a bagagem de pecado, de situações sem solução, com tanta limitação. Deus te atraiu para este lugar. O simples fato de você estar aqui significa que Deus quer te usar imensamente para marcar a sua história. E eu quero dizer o seguinte: o Reação foi um pretexto, porque Deus começa um tempo de avivamento na sua história, e não vai parar, e não vai parar. Receba a continuidade do Espírito Santo na sua história, não vai parar, não vai parar. Essa ação de Deus na sua vida. O nosso Deus é um Deus que trabalha na continuidade. E você foi feito para essa época. Tem jovem que diz assim: ah, eu queria ter vivido em outra época. Para de ser bobo. Você foi separado para esse tempo, e você tem que dar conta desse tempo. Saudosismo paralisa a gente. E sempre foi difícil ser discípulo de Jesus, em qualquer época. Ah, eu acho que antigamente era mais fácil. Era nada. Como está fácil ser crente hoje. Como é fácil ser adolescente crente na nossa igreja. O cara vem para o culto com o skate na mão. Vai tomar banho. Fácil demais. Aí você começa a pegar no pé da molecada, falando de santidade. Ô pastor, está pegando pesado. Para de ser bobo, rapaz. Está fácil demais ser crente. Hoje em dia, os desafios são os mesmos. Os mesmos. Deus conta com você e quer usar todo o seu potencial. Quantos entenderam isso? Amém? Então vamos lá. Doe o poder de Deus na sua geração. Vamos ficar nesse texto de Atos 3, também 4. Lógico, eu vou mencionar outros princípios que percorrem aí todo o livro de Atos. Então, doe o poder de Deus à sua geração. Para isso, em primeiro lugar, caminhe cheio do Espírito Santo. Caminhe cheio do Espírito Santo. Vamos repetir? Caminhe cheio do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme
o Espírito os capacitava. Essa é a tônica do Espírito Santo no livro de Atos. Ele se encarrega de levar poder para a nossa vida. Muitas vezes nós achamos que nós temos que ter habilidades nossas para o ministério, para fazer diferença na nossa realidade. Não! Quando nós nos entregamos a Jesus, nós somos selados com o poder do Espírito Santo. Vamos nos desenvolvendo espiritualmente, para que o Espírito Santo nos encha. E isso tem que ser um processo contínuo. E aí sim, nós vamos ter condições de exercer o ministério com poder. 3 instruções para você caminhar pleno do Espírito Santo. Primeira coisa, invista na oração. Invista na oração. Olha o preâmbulo aí desse milagre. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, na hora da oração. Uma frase muito antiga que me acompanha é a seguinte: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. As suas palavras têm poder, só que se você não transformá-las em oração, nada vai mudar na sua vida, pode até piorar. Pode até piorar. E antes desse milagre acontecer, de um aleijado passar a andar milagrosamente, os apóstolos foram orar. Os apóstolos foram ter um tempo de comunhão com Deus, num contexto coletivo. E sabe, esses dias atrás, nós tivemos uma batalha de oração na nossa igreja. Uma menina, uma adolescente de 13 anos, levou um tiro na sua casa, um assalto. Esse tiro transpassou seu pescoço, pegou na sua coluna cervical, e nós começamos uma batalha de oração. E eu quero que você veja esse vídeo, a resposta das orações do povo de Deus. Vamos ver o vídeo desse milagre que a Poliana experimentou. Olá, meu nome é Poliana, eu sou da PIB, fui batizada aqui, meus pais também frequentam a PIB e eu espero que meu testemunho edifique a sua vida. Bom, eu cheguei na PIB através dos meus pais, aí foi no culto do Junior 5 com a pregação do Andrei, eu senti uma coisa no meu coração e resolvi entregar minha vida para Jesus. Depois disso eu fui batizada e através do batismo eu comecei a desenvolver a minha fé na igreja. Minha mãe estava trabalhando no salão dela e eu estava com ela. Aí eles chegaram e rendeu a gente, todo mundo ficou calmo, aí entregou tudo, aí ele pegou a chave do carro. Aí quando ele acionou o alarme do carro, o meu pai, tipo assim, o salão fica embaixo de casa. Aí meu pai levantou e abriu a sacada. Aí ele apontou a arma para atirar no meu pai. Aí eu falei pro meu pai entrar para dentro. Eu acho que ele se assustou comigo. Aí ele só virou e atirou. Aí eu caí no chão. Aí eu só falava para alguém acalmar a minha mãe, porque eu conseguia escutar ela gritar. E isso, eu tava ficando um pouco aflita com isso. Porque pra mim o mais importante era acalmar ela e o meu pai na hora. Foi assim, eu olhei no espelho, aí eu vi que tava sangrando, aí eu simplesmente sentei e deitei no chão. Aí veio uma moça do meu lado que tava com a minha mãe no salão e falou assim, o que eu faço? Aí eu peguei e falei assim, pega um pano e põe aonde tá sangrando. E o pano tava do lado dela, ela não viu o pano. Aí eu levantei e peguei o pano e coloquei no pescoço e fiquei segurando. Aí quando o resgate chegou, eu já estava inconsciente já. Eu estava no hospital, quando as pessoas iam me visitar da igreja, eles falavam que tinha muita gente orando por mim. E eu acreditava que através das orações dessas pessoas, Deus estava agindo sobre a minha vida. Bem, eu conheci a Poliana no dia 14 de dezembro, entre 9 e 10 horas da noite. Ela veio procedente do Clínica Sul, em estado bem grave, né, precisando de ventilação artificial.
Foi realizado uma tomografia nela, né, onde tinha aí um impacto com a coluna cervical dela, mais uma contusão pulmonar. E o primeiro grande milagre é que ela chegou viva, né, devido já ao ferimento por essa arma de fogo. Mas aí, quando eu abri o olho, eles já estavam assim do lado da cama, na UTI. Aí eu comecei a chorar e todo mundo começou a chorar também. Mas aí depois disso, só foi alegria. Deus tinha me dado uma segunda chance de vida. E que essa segunda chance que Ele tinha me dado era para mim poder abençoar muitas vidas através do meu testemunho. E foi até um dia antes de eu sair da UTI pro quarto, eu orei por uma enfermeira que estava lá. E eu orei abençoando a vida dela, porque eu não sabia o que ela estava passando em casa. Porque até não tinha como a gente se comunicar lá muito, né? Porque ela tinha que cuidar das outras pessoas que estavam lá. Aí a gente orou tudo e aí depois eu acabei indo pro quarto e não tive mais contato com ela. E o segundo grande milagre, que quando ela saiu do respirador artificial, não tinha força nenhuma nas pernas, né? E conforme foi passando os dias, ela foi melhorando. Cheguei na casa dela, ela mal ficava de pé e hoje ela está aí, para glória do Senhor, voltando a andar. Eu sei da gravidade do que aconteceu comigo e por isso eu acredito em milagres pelo tempo da minha recuperação. Para Jesus eu só tenho que agradecer, porque além dele morrer por mim, por causa de todos os meus pecados, ele ainda salvou, ele ainda me deu mais uma chance de vida. Só tenho que agradecer. Hoje é só agradecer, porque no momento que eu estava no hospital, para mim o que mais prevalecia era a fé. E eu acreditei que Deus podia me tirar dali do hospital do jeito que eu estava e Ele me confirmou e Ele cada dia mais está fazendo um milagre atrás do outro. E agora é só crer. E a igreja orou muito. E depois de um tempo, minha irmã sofreu um acidente também. E foi para esse hospital que a Poliana ficou. Quando descobriram que eu era pastor daqui, contaram logo o caso da Poliana. Poliana é uma lenda viva. Ela evangelizou todo mundo no hospital, em todas as alas. Ninguém acreditava que nem seria possível ela andar. Qual foi a diferença? A oração e a fé dessa menina. Caminhar cheio do Espírito Santo envolve a oração. Também outra coisa que envolve caminhar cheio do Espírito Santo: use a sua autoridade espiritual. Disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, ande. Então Pedro, ele usou a autoridade dada por Jesus, que é a mesma que você recebeu. Você tem ouvido isso aqui desde o início do Reação. Se Jesus está na sua vida, Ele continua o ministério dele por meio da sua vida, e você então tem autoridade. Vamos acertar uma coisa aqui. Tem aquele negócio assim: meus passos, o que faria Jesus? É lindo, lindo, concordo também. Mas assim, não é só isso não. Jesus, Ele não passou a ser só aquele para conduzir os seus passos. Ele passou a ser a sua própria vida. Quantos entenderam isso aqui? É isso aí. Muda tudo. Muda tudo. Então, se Deus colocar você numa situação específica, você precisa usar o nome de Jesus. E também, caminhar cheio do Espírito Santo envolve ser agente de milagres. E Pedro ministrou justamente em relação à necessidade daquele homem. O homem precisava andar, mais do que ter mais um dia garantida a sua alimentação. Então Pedro, como boca de Deus, disse: ande.
nesse ano, você vai dizer muitas vezes, em nome de Jesus, ande, ande, ande. E Deus vai realizar milagres por meio da sua vida. Também, em segundo lugar, doe o poder de Deus na sua geração. Para isto, coopere na transformação das pessoas. Coopere na transformação das pessoas. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Diz mais o texto: e deu um salto e pôs de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no templo andando, saltando e louvando a Deus. A sequência é a seguinte: o homem foi tocado, ficou em pé, levantou, andou e pulou. Você precisa entender que não é simplesmente levar o amor de Jesus. Você precisa ajudar esse antes aleijado e paralítico a andar. Você precisa cuidar dessa pessoa que Deus vai te usar para conquistar e cuidar. E cuidar. Muitas vezes a gente ministra só no aspecto espiritual da pessoa. E a pessoa se entrega a Jesus e nós achamos que já resolveu. Toda a vida sem Jesus deixa sequelas. E essa pessoa chega na igreja arrebentada e nós espiritualizamos. Nem tudo se resolve com oração, mas nada se resolve sem ela. Muitas pessoas nessa manhã não decolaram no ministério porque estão presas nas suas emoções. Você ora, se entrega, é congresso, e não rompe. Por quê? Porque você está preso nas suas emoções. Nossa vida é como uma semente. A casca são as nossas emoções. E a vida de Deus no nosso espírito está dentro lá, envolvido pela casca. Se não romper a casca, não tem vida. Se não romper a casca, se a cura da alma não acontecer, não tem vida explosiva diante de Deus e do mundo. Você vai mais ou menos. A minha própria experiência, eu nasci nessa igreja, desde bebê eu estou aqui. E durante muitos anos, eu fui sendo moldado em relação à religiosidade. Pode ser o seu caso. Um menino que nunca deu problema, sabedor da Bíblia, dos preceitos de Deus. E a religiosidade foi tomando conta do meu coração. E quando mais desesperadamente eu precisei de Deus, quando o casamento dos meus pais se rompem, eu percebi que eu estava muito distante de Deus e isso não tinha começado ontem. O processo de distanciamento tinha começado lá atrás. Eu louvo a Deus por essa igreja, uma comunidade terapêutica, que trata a vida como ela é. E eu me encontrei com o Celebrando a Recuperação. E no Celebrando a Recuperação, é a vida como ela é. E toda sexta eu tenho que chegar aqui e dizer: olá, eu sou Fabiano, um discípulo de Jesus, em recuperação, na área de rejeição, timidez, religiosidade, sexualidade e daí por diante. No início as pessoas: pastor, não é possível que o senhor tem tudo isso? Não é possível que o senhor é assim? Não é possível que o senhor sofreu isso tudo? Sabe o que eu tenho aprendido? Quanto mais humano eu for, maior será a glória de Deus na minha vida. Ei, se humanize. Não adianta ficar nessa casta, nesse pedestal. Deus sabe quem você é e você sabe quem você é. Não adianta entrar no carro para ir para o ministério e no percurso
pedir perdão para Deus, reatar as coisas, pedir forças para continuar. Deus quer mudar a sua vida de forma definitiva, para que você seja um agente de transformação na vida de outros. Aquele homem precisou de um processo. Eu estou cansado de igreja que só ministra no Espírito. Eu não aguento. Você já percebeu? Às vezes uma pessoa que parece tão espiritual, ao mesmo tempo é tão infantil. As emoções não foram tratadas. Chegou a hora de Deus curar as suas emoções, e você vai decolar no seu ministério. Não vai precisar de outra reação não, em nome de Jesus. É esse mesmo. É esse para mudar para sempre. Você vai voltar aqui o ano que vem, completamente restaurado, mudado, cheio de frutos, em nome de Jesus. Para isso, você precisa de cura. Nós temos aqui um processo de formação espiritual. Nós tratamos o corpo, a alma e o espírito. Tem que arrancar o capeta, arranca, mas não é só isso não. Tem que aprender a permanecer em Jesus, na videira. Mas também tem que aprender a lidar com as emoções. Primeira vez que eu contei meu testemunho, antes de contar meu testemunho, o pastor Carito disse assim: rapaz, um dia você vai contar esse testemunho para a igreja. Aí a gente conversou. Aí antes de sair da sala dele, ele disse assim: Fabiano, não meça as palavras. Deus vai colocar exatamente o que precisa ser dito na sua boca. E tenha coragem. Um ano depois, estava eu no domingo de manhã, contando meu testemunho. E quando eu disse que durante um tempo na minha infância fui abusado sexualmente, eu percebi a cara, o rostinho daquelas senhoras que me viram desde bebê. Aquela decepção. Ele era tão perfeito, tão irretocável, como se eu tivesse culpa daquilo. E eu falei, na verdade eu li o testemunho e sentei. Minha vida nunca mais foi a mesma, porque quando você expõe uma dor, o diabo para de aprisionar você. Ele para de te ameaçar. Ele trabalha na escuridão. É só esse, de cara limpa. Mas quanto mais cara limpa, mais a glória de Deus estará na sua vida. Diga ao fraco: eu sou forte. Ainda que o nosso exterior esteja sendo desgastado, o nosso interior está sendo renovado a cada dia, porque um dia, assim como Ele é, nós o veremos. O aleijado saiu da porta da igreja e entrou na igreja. Olha o mistério aqui. Ele ficava só na porta. Você, com a religiosidade toda, fica só na porta. É a síndrome do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Tem o pai, tem a mesa, mas não desfruta. Eu repreendo esse espírito de orfandade na sua vida nessa manhã. Como eu tenho passado batalhas por ter escrito esse livro, é muito simples. Pior do que o Derrote Mamon esse livro é. Por quê? Porque se você estiver nos braços do Pai, a sua vida está resolvida. Você entra na abundância. Ei, você é queridinho de Deus. Não é que você pode dar certo, você já deu certo. Você é filho, filha. Nós temos um ditado, né? Filho feio não tem pai. Jesus é pai de um monte de filho feio, inclusive eu. É isso aí. Mas Ele continua a sua obra de restauração. Você quer mais poder na sua vida? Seja mais quebrantado, limpo e curado.
Senão vai ficar esse efeito montanha-russa, que tem hora que Deus ameaça te dar um cascudo celestial, de tanta incoerência, inconstância. Eu vivi assim durante muito tempo. Nós temos que trazer as pessoas para dentro da igreja. Aí você ganha um doido, o Max lá, por exemplo. Imagine só o jeito que vai ser a nossa igreja em São Paulo. É só doido. Só doido. Só doido. Só que tem igreja lá em São Paulo, por isso nós estamos indo para lá. Que as pessoas ficam na porta e não entram. Aqui, nós vamos fazê-los entrar pelo poder do nome de Jesus, e eles vão crescer até o ponto de ministrarem. Os pastores mais esquisitos da terra vão ser na nossa igreja lá em São Paulo. E vão ter a mesma unção que a gente, alguns até mais. Ei, você precisa entender que a pessoa precisa entrar dentro da igreja e precisa passar por um processo de cura e restauração. Não é simplesmente evangelizar, é ajudar a discipular. É um processo. Você se esqueceu que você deu trabalho para muita gente. Teve gente aqui que chegou podre, fétido, e aí passou um ano, já acha que está abafando, tem um talento qualquer, e aí a maturidade no meio do povo, daqui a pouco ele está no altar, pum, não tem condições nenhuma, porque a exposição envolve autoridade, senão você está lascado. Ah, pastor, eu queria ser muito igual a você, meu filho, oi, é um processo, não é assim não. A gente não pode colher fruto verde em bota a boca, é ruim. É um processo. E aí você não tolera aquele cara que você ganhou. Fala, mas ele dá trabalho. E você, que ninguém aguentava nem a sua voz mais. De tanto questionamento que você tinha. Agora você sabe mais Bíblia do que Jesus, você era intolerante. Não dá. Enquanto a nossa igreja não for um ambiente de recuperação, libertação e cura, as pessoas não vão ficar. As pessoas do século 21 não vão ficar. Não vão. Elas ficam apaixonadas por Jesus. Mas eles acham, apesar de serem esquisitos, mais esquisitos ainda eles acham os discípulos de Jesus. Eu só não dou conta disso aqui não. É por isso que essa igreja alternativa, essa que veio do quinto dos infernos, tem crescido. A igreja informal nas casas só, tem crescido. Por causa de uma falha da igreja. Terceiro, doe o poder de Deus à sua geração. O Espírito Santo na sua vida não é simplesmente para você curtir e ter experiências. É para você repartir, doar. Ouse pregar a verdade. Ouse pregar a verdade. E aí, Pedro e João começam a se defender, porque eles estavam sendo perseguidos, simplesmente porque eles curaram um cara destruído. E aí eles disseram, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Versículo 13, capítulo 3. Qual deve ser o nosso conteúdo da mensagem? Perceba em Atos, pode perceber, todas as vezes que há uma pregação sobre arrependimento, uma pregação cristocêntrica, o Espírito Santo depois desce. Tem muito lugar aí, pastor, que o Espírito está descendo, mas é outro Espírito. Porque o Espírito só desce quando tem a pregação da palavra. Quando Jesus é chamado de Jesus, Filho de Deus, Senhor, dono de todas as coisas. É por isso que muita gente vai nesse embalo do fogão. Pastor, eu sou daquele que eu quero sentir o poder do Espírito Santo. Pastor, eu vou logo dizer, eu sou canela mesmo de fogo. Amém. Primeira coisa,
Eu quero ver você ser canela no seu a sós com Deus. Aí a gente começa a conversar. Segundo, se o lugar que você estiver não for completamente direcionado para Jesus, aquele fogo não vai mudar a sua história. Vai chegar e vai passar. Então o conteúdo da mensagem dos apóstolos é a mesma mensagem que devemos pregar. Não invente nada. Ser contextualizado é uma coisa, ser superficial é outra. Ser contextualizado é uma coisa, e ser preciso na palavra é outra. As duas podem andar juntas. Então o conteúdo da mensagem, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus. Quantos aqui tem Jesus na sua vida? Um cara que segue o Buda, não tem o Buda na vida dele. Você percebeu, não? E aí você quer entrar no papo, no mesmo nível dele. Mas você está na frente há muito tempo. Só que você precisa ter amor e conectar Deus no coração daquela pessoa. Um kardecista não tem o Allan Kardec na vida dele. Ele acha que tem alguma coisa. Mas Jesus, Ele vem na vida dos seus discípulos. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ressurreição. Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, é o mesmo Deus nosso. Ele está vivo. Paulo declarou: o poder que levantou o Cristo Jesus dentre os mortos é o poder que está sobre a igreja. Aleluias! É o poder. Se aparecer uma pessoa possessa na sua frente, você pode tremer, mas o diabo sabe que o que está em você é maior que ele. Use a autoridade, porque você apregou um Deus vivo na sua faculdade. Lembro da história de um pastor do Rio de Janeiro, satanista, está selado nesse ambiente aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O satanista foi numa faculdade, amando do reitor maçom, e ele começou a falar, filosofia, espiritismo, um monte de coisa. Todo mundo, todo mundo encantado, espiritualmente. Uma menina se levantou e disse: eu não concordo, porque o Deus que eu sigo não tem nada a ver com aquilo que você disse ser a verdade. E a menina disse mais: eu vou orar, e eu verei o Senhor rendido aos pés de Jesus. Essa menina foi perseguida por demônios durante 2 anos. O pastor da menina disse: filha, você está doida? Para de orar por esse homem. Não só ela ganhou esse homem para Jesus, mas ela discipulou esse homem. E esse homem hoje é um pastor no Rio de Janeiro. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Erga a tua cabeça. Você é um líder espiritual, um gigante. Poder da ressurreição. Você tem que falar para a pessoa: eu tenho confusão de gênero, eu só consigo me relacionar com o mesmo sexo. Você tem que falar para a pessoa: o poder da ressurreição de Jesus pode mudar a sua história e vai mudar a sua história. E se nós tivermos que parar de falar isso, pode prender todo mundo, porque daí parou, tudo acabou. Essa igreja evangeliza pessoas presas à homossexualidade. Tem que até cuidado como vai falar, mas é isso, homossexualidade. E nós já casamos pessoas que foram curadas. Casamos com o sexo oposto. Deixar claro, está tudo doido. Para de ser religioso. Vai lá ver os juniores da sua igreja. A coisa está desandada.
no recreio, as meninas ficando com menina, meninos ficando com meninos, 11, 12 anos, 10 anos, 9 anos. Mas nós vamos continuar dizendo, o poder da ressurreição pode trazer vida nessas vidas. Porque Ele mudou a minha, Ele pode mudar de qualquer um. Conteúdo da nossa mensagem, a salvação por meio da fé e arrependimento. Tem jeito, você tem que pregar isso. Você quer se entregar a Jesus? Você precisa se arrepender dos seus pecados. Pecado é algo que você faz que desagrada o coração de Deus. E quando essa mensagem é pregada, o Espírito Santo age e a pessoa responde com sim. Quando a fé se une ao arrependimento, a salvação chegou. Estou falando coisa aqui que é impressionante. Eu pensava que não precisaria mais falar, mas há uma confusão hoje sobre o Evangelho. Conteúdo da nossa mensagem, a necessidade de integração na igreja, o batismo. O tempo todo em Atos é assim. Criam e eram batizados. Que negócio de ficar 2 anos e meio se preparando para o batismo. Que é isso, gente? É um seminário? É um curso teológico? Hã? E aí leva a pessoa na frente, ainda entrevista a pessoa. Meu Deus, perdão, Senhor, pelo pecado da igreja. Perdão, Senhor. Meu Deus, eu fui desses. Era pequenininho, eu tremia. E o pastor perguntando, quase assim, Adão tinha umbigo ou não? Um negócio doido. Que cor que era o olho de Moisés? Pelo amor de Deus, eu vou saber disso. Eu sei que Jesus me salvou e eu acredito. Tá bom, filho, então mergulha aí. E você pecou demais, dá um mergulho por sua conta depois. Um outro. Impressionante. Batismo, integração. Nós vamos ter batismo, né, Marcos? Se você ainda não se batizou, você vai se batizar nesse reação. Porque você não entendeu ainda, você vai chegar na sua casa completamente transformado. Completamente. Você vai ser um presente para a sua família. Aleluia. Porque o pessoal não aguenta ser mais não desse jeito. Muda, pelo amor de Deus. Temos que perseguir quem é Jesus, o que Ele faz. Doe também o poder de Deus na sua geração. Para isto, suporte as perseguições e as oposições. Suporte as perseguições e as oposições. Então, chamando-os novamente, os religiosos ordenaram aos apóstolos que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. E os apóstolos disseram assim: a gente não pode parar de falar o que a gente sente, viu e vê. Olha aqui, ó, banana para vocês todos. Vamos continuar. O crente que não tem nenhuma perseguição é um crente banana. É um crente meia boca. Ah não, eu sou gente fina, me relaciono bem com todo mundo. Preste atenção, hein? Porque as trevas não têm comunhão com a luz. Você quieto na sala da sua faculdade, você está quietinho ali. Está uma guerra matricial em cima de você. E a oportunidade vem. Aí quando vem, é para você. Aí você faz aquela carinha de garfo. E não dá conta. E não dá conta. E diz assim, não, eu estudei 5 anos lá. O pessoal dizia que era muito difícil lá na USP. Eu estudei 5 anos lá. Nossa, eu nem, sei lá, passou. Ei, presta atenção. Presta atenção. Agora, interessante que naquela época a perseguição tinha a ver com os religiosos. Gente de perto. Sabe? Chegou o tempo que nós vamos ter que pregar sobre a igreja para defender a igreja da igreja. Tem gente que está me olhando na internet agora
e está me criticando, está criticando reação. Sabe por quê? Porque não dá fruto. Sabe por quê? O conhecimento sem prática é religiosidade, é morte. Eu sei o que significa ser um discípulo de Jesus nessa igreja. Cada metro quadrado que eu dou nessa cidade, alguém me reconhece. Eu sei o peso espiritual que é isso. Agora não adianta você achar que a perseguição não vai acontecer de dentro. De dentro. E nós vamos continuar dizendo: ame a Jesus, mas ame a sua igreja. Aí o amém está fraco, você vê como é que é a batalha? Não, é verdade. É verdade. Estão colocando na cabeça que igreja é de qualquer jeito. Não é. Em Efésios 5 diz que Deus deu-se a si mesmo na cruz em amor à igreja. Não só a você, a igreja. Você no contexto de igreja. Perseguições dos crentes, nós temos que suportar e doar amor, graça. Quem sabe Deus atinge esses corações e muda. E muda. Tem dia que eu sinto uma opressão tão grande. Eu sei que é boa cumba de crente. Tem hora que eu acordo de madrugada, e sou ruim de acordar de madrugada. Quando acordo é porque é um negócio. Eu acordo, abro os olhos, eu sinto um bicho do meu lado e falo: ei, cada um no seu quadrado, dá licença. Sai para lá. É crente com olho gordo, amaldiçoando. Eu quero ver até onde eles vão conseguir ir. Eu quero ver até quando eles terão dinheiro. Ei, preste atenção. Isso aqui já aconteceu. Nós estamos indo agora até os confins da terra. Nós já estamos brincando aqui. Cuide do seu coração. Ame a Jesus acima de tudo. Ame a sua igreja local e o reino. Ame os seus líderes. Ame os seus líderes. Há pessoas que chegaram aqui dizendo: eu sou o maioral na minha igreja, eu sou o único que tem visão. Você está lascado, hein? Você não percebeu? A rebelião é pecado de feitiçaria. Você é feiticeiro? Põe o chapeuzão então. Assume a vassoura e sai voando aí. Ei! Você não manda nada, filho. Quem manda na igreja é Jesus. E se você tem alguma visão é porque o Espírito Santo te deu. Pode ser bocó. Eu sei, eu vou escrever um livro sobre a igreja para resolver tudo. Que isso? Que isso? Nós pregamos aqui na nossa igreja o princípio da lealdade. E aí, Fabiano? Aí, Fabiano não, filho. Pastor Fabiano. Não sou melhor que você não, mas respeita direitinho. Ah, queria falar com o Carlito. Carlito tá aí? Que isso, rapaz? Você tá doidão? Cheirou? Tá doidão? Vai falar com o pastor Vanderlei, interna você. Tá loucão? Quando nós respeitamos a nossa liderança, Deus nos honra. Se você não tem a visão que o seu líder tem, ou vice-versa, ou você ora para as coisas mudarem, ou você faz igual Davi, junte a sua mala e saia sozinho, vai para outro reino. Eu fui curado disso muito tempo atrás. Apanhei demais. Muito. Hoje, nem tem isso mais. As pessoas nem chegam mais perto da gente para falar mal de um pastor para nós. Não existe mais isso. Isso aqui foi erradicado na igreja. Em nome de Jesus. O tempo todo a Bíblia é uma Bíblia de hierarquia. Você pode ser o mais excepcional que for.
Se você não for leal aos seus líderes, você não vai dar em nada. Em nome de Jesus, rompe nessa manhã com a síndrome de Lúcifer. Querer ser maior, querer ser a pessoa. Ame os seus líderes, isso é lealdade. E ame os seus discípulos, isso também é continuidade. Você tem que repartir o que você recebe. Quem anda sozinho nunca pode se dizer líder. Você é alguma coisa, mas líder não. Quem é líder tem liderados, filhos espirituais, filhos. Amém, gente? Se você tem um liderado, é um filho espiritual, amém? É um discípulo, aleluias, é isso aí. E por último, doe o poder de Deus na sua geração. Quantos estão dispostos a doar o poder de Deus? Vai acontecer um negócio tremendo aqui nessa manhã, vai acontecer, eu vou te liberar em nome de Jesus para o seu ministério, vai acontecer, vai romper algo aqui nessa manhã. Renove constantemente a sua espiritualidade. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O pastor de jovens adultos na igreja I Hope fez um livro que é fantástico. Ele conta a experiência dele e o livro chama-se Uma Coisa. E ele diz que nós só deixaremos um legado espiritual se nós conhecermos a Deus diariamente. Se nós tivermos uma frequência espiritual de intensidade ascendente, aí nós vamos conseguir conhecer. Sabe como é que eu tenho encarado meus dias hoje? O cabelo branco chega, a calvície chega, mas hoje eu estou conhecendo mais a Deus do que ontem. Então vamos olhar dessa forma, os dias vão chegando e eu vou estar conhecendo mais o Senhor ainda. E serei impactado por essa percepção espiritual. Uma coisa nós precisamos, é a base de tudo, intimidade. O nível de intimidade da sua vida com Deus determinará o nível das suas conquistas. Isso é um princípio espiritual. Eu quero ler um texto para terminar. Um texto que fala sobre ministério. Vamos ficar em pé. Preste atenção nesse texto. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós, foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu? Senão que também descer às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus,
a fim de encher todas as coisas, onde eu quero chegar. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Eu vim aqui em nome de Jesus para liberar o seu ministério. Nessa manhã, apóstolos que vão levar a plantação do reino além das fronteiras da nossa nação. Há pessoas que têm chamado desde a infância e um país fixo na mente e no coração. Deus está trazendo isso à tona nessa reação. Ele tem urgência de fazer essa obra por meio da sua vida e na sua vida. Os profetas estão aqui. Os profetas que vão discernir o tempo e trazer uma palavra rema ao seu tempo. Boca de Deus. Aqui também estão os evangelistas. Todo mundo precisa falar de Jesus, mas tem os evangelistas. Eles são doidos. Eu vou liberar os evangelistas aqui nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou liberar os evangelistas nessa manhã. Eu vou liberar o seu potencial nessa manhã. Aleluias, aleluias. Há outros pastores, pessoas apaixonadas por cuidar de pessoas. Eu vou te liberar nessa manhã em nome de Jesus, para começar esse ministério. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. Alguns aqui são mestres. Traz na sua memória. Qual mestre que você conhece que dá muito fruto? Pouquíssimos. Eu vou dizer por quê. Porque eles são perseguidos pelos satanistas, para que sejam incapazes de frutificar, porque eles levam saúde para o corpo. Os mestres, os que querem ir mais profundamente, os que buscam revelações mais profundas, que se alinham ao coração do líder e promovem saúde no corpo. Eles são caçados espiritualmente. Você pode ver, poucos mestres frutificam. Mas eu quero liberar os mestres aqui nessa manhã. E você vai decolar. Eu não sei, é um livro. Você vai ser capacitado para a formação teológica de discípulos no seu contexto. Você vai cuidar e assessorar a área discipular da sua igreja. A igreja está cheia de profetas, mas poucos mestres. Pouquíssimos mestres. Mas Deus está te levantando nessa manhã. Não é loucura, não é coisa da sua cabeça. Deus derramou sobre você, é decisão dEle.